Olá a todos e todas, a todos e todas, né? Gostaria de agradecer o convite feito a partir do professor Silvio Baez e o Fernando, né, que foram das pessoas que participaram, e parabenizar todos os organizadores desse evento virtual. Bom, meu nome é Jorge Costa, sou doutorando em Nanociências e Materiais Avançados na Universidade Federal do ABC, e faço parte do grupo de Engenharia de Superfície. O coordenador desse grupo e meu orientador é o professor Dr. Renato Antunes Altobelli, e também faço parte do grupo de materiais magnéticos do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares do IPEM São Paulo, onde meu co-orientador, o professor Dr. Luiz Galego Martinez, trabalha. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre grafeno, possibilidades e aplicações. Bom, um pouquinho da minha trajetória, né? E bacharel em Ciência e Tecnologia, engenheiro de materiais, ambos pela Universidade Federal da ABC, mestrado em Tecnologia Nuclear e em Materiais no IPEM USP, São Paulo, né? E MBA em Gestão de Projetos pela Exalc USP. Bom, falar um pouquinho da nossa agenda. Essa agenda a gente vai conversar um pouquinho sobre quais são as motivações, né? Exemplos em diferentes aplicações do material, o que de outros, falar um pouquinho de análise e caracterizações e no final dar um exemplo, né, de aplicação que o nosso grupo de pesquisa desenvolveu. Grafeno, a gente vai fazer uma busca ali na base de dados, né? Então a gente tem que olhar, né, o que os nossos pares estão realizando. Quando a gente olha o gráfico aqui de quantidade de artigos por ano, em 2019, por exemplo, existe, mais de 35 mil artigos sobre grafeno foram publicados, né? E tudo isso a gente pode falar que essa inflexão, né, esse começo de aumento de publicações com grafeno foi a partir de 2010. O que aconteceu em 2010? Em 2010, né, o André Ghen e o Konstantin Novoselic, eles ganharam o prêmio Nobel, né, pela essa descoberta, vamos dizer assim, né, do grafeno, né, porque foram comprovado que o grafeno, né, é o primeiro material bidimensional estável, né, então por isso eles ganharam esse prêmio Nobel, né. Então por que muitos cientistas no mundo todo pesquisam grafeno? Por causa das suas propriedades, principalmente, né, a gente fosse comparar com outros materiais, ele possui melhor condutividade elétrica, melhor mobilidade eletrônica, melhor condutividade térmica, maior área superficial entre os materiais, entre outros, né? O material sozinho, ele tem propriedades melhores quando comparado com outros materiais. Bom, segundo a Graphene Technology Application and Market, no ano de 2026, né, o mercado de grafeno estará em torno aí de 406 milhões de dólares, né? Muito pelo aumento dos setores automotivo, aeroespacial, indústria de eletrônica, sistema de saúde de modo geral, e estima-se que só 200 empresas estarão nesse meio, nesse mercado, né? Bom, quando a gente observa, né, se a gente fazer uma relação entre artigos, né, e patentes, o que existe, né? Segundo esse artigo aqui, né, em 2017, 18, né, por exemplo, a gente tem em torno de mais de 53 mil patentes ao redor do mundo sobre grafeno. Bom, e trazendo essa perspectiva desse artigo, né, o The Worldline Graphene Flake Production, traz uma discussão também, que é a discussão que esse artigo traz para a gente, né? Uma nova classificação, o que ele está propondo? Uma nova classificação do grafeno em cima do número de camadas. Porque a gente precisa entender, né? O que é o grafeno, o que é o óxido de grafeno, o que é o óxido de materiais, são os mesmos materiais, têm as mesmas propriedades? Sim, não. Então a gente precisa fazer essa reflexão quando a gente está falando desse tema, né? Bom, e lembrando que a gente tem uma ISO, né?
sobre o grafeno, né? Sobre o grafeno, óxido de grafeno, óxido de grafeno reduzido, né? Então a gente tem essa ISO que a gente precisa muitas vezes recorrer a ela, né? Bom, e quais os exemplos que a gente tem? Gosto muito de citar, por exemplo, esse começando com a Nádia, né, em 2016, né, a engenheira Nádia, que ela participou dessa competição global por essa empresa, ela foi campeã, né? Ela propôs dessalinizar a água, né, com grafeno, né? Bom, em 2017, ali na Nature Nanotechnology, né, o uso de grafeno para a fabricação de membranas, né? Então, aqui é outra aplicação, né? Bom, também em 2017, né, foi criado aí o primeiro ímã não metálico, né? Um ímã só de grafeno, né? Então, e a, a doutora Monique Culturato, no seu doutorado, né, em 2017 também, ela estava propondo utilizar o grafeno, né? Na verdade, o óxido de grafeno reduzido como doenças, né? E a Samsung também, né, em 2017, né, ela estava falando que uma bateria, né, para ter uma carga total em 12 minutos. E essa bateria também seria uma bateria de grafeno, né? Então, a gente tem aqui outra aplicação, né? Daqui a pouco a gente volta. Graphene. In its two-dimensional form, graphene is thought to be the strongest of all known materials. But translating that two-dimensional strength into useful three-dimensional materials has posed quite the challenge to researchers for decades. But now, a team of MIT engineers has successfully designed a new 3D material with 5% the density of steel and 10 times the strength, making it one of the strongest, lightweight materials known. And by analyzing the material's behavior down to the level of individual atoms, they were also able to produce a mathematical framework that can accurately predict experimental results. To test their material, the researchers printed 3D models made purely of commercial plastic and subjected them to various compression tests to see how much they could handle before the structure begins to crumble. Here, we see two 3D gyroid models made from the same exact material. Their only difference is one is composed of thicker walls than the other. Once stress is applied, we almost immediately notice two very different reactions. The model composed of thinner, more flexible walls enable it to fail gradually upon increasing deformation, while the other, with thicker, stiffer walls, is able to store much more deformation energy, which is then released in a more severe, explosion-like manner. Ultimately, their new findings show that the crucial aspect of the new 3D forms has more to do with their unusual geometrical configuration than with the material itself, which suggests that similar strong, lightweight materials could be made from a variety of materials with similar geometric features. Having the ability to tune the mechanics of a material by simply adjusting its geometry opens the door to a wide variety of practical applications, including strong, lightweight structural materials for airplanes, cars, buildings, and other large-scale applications. Because of their continuous porous geometry and large surface area, they could also have applications for filtration and energy storage. Bom, então a gente já observou que a gente tem diferentes aplicações para o material, né? O que o material tem de diferente, né? Vamos voltar um pouquinho, né? Vamos tentar olhar os materiais, né, espacialmente, né? Então, se a gente olhasse ali essa região de 1 metro, né, e fosse dar um zoom, né, chegar um pouquinho mais perto, né? Cada vez ir chegando, dando passinhos e para ficar um pouquinho mais perto, né? Então, mais perto, chegando mais perto, um pouquinho mais perto ainda. E a gente entender, né, quando a gente está falando de materiais, quando a gente olhar espacialmente, qual que é a unidade, né, que a gente está falando, né? Então, a gente saiu lá da unidade de metro, passou por centímetro, micrômetro, até a gente chegar em nanômetros. Porque isso é importante, né? A gente precisa entender, né, qual que é a unidade, né, que a gente está conversando, a gente está trabalhando, né?
Se a gente lembrar questões de nanômetros, né, materiais pequenos, né, se a gente poderia falar assim, né, a gente pode pensar, né, a gente precisa pensar lá, né, que o tamanho da partícula ela vai interferir nas nossas propriedades, né. Por exemplo, né, aqui, esse exemplo que a gente está falando aqui sobre cores, né. Então, se a gente sair ali de 40 nanômetros, né, que é essa mais azulzinha, para mais do lado direito, né, o lado esquerdo, que é a vermelha, né, que é em torno de 100 nanômetros, a gente está falando muito que essa a dependência da cor, ela depende muito do tamanho, né? Então, a gente pensar lá, né, a gente voltar lá para a teoria, lá para as questões de quântica, né, de níveis de quantização de energia, né, que é importante. Bom, quando a gente está falando de nano, né, acho que é uma coisa importante a gente lembrar, né, que nanotecnologia, né, ela não é nova, né? Então, se a gente, por exemplo, esse copo do Licurgus do século IV a.C., ele já utilizava, né, nanotecnologia. A gente viu que o tamanho, a cor depende do tamanho da partícula, né? O que é novo para a gente, né, é a nanociência, né, que é o estudo dos princípios e propriedades fundamentais das moléculas e das estruturas, né? Então, lembrando, né, que para a gente ter um nanomaterial, uma das dimensões da escala, né, tem que estar entre 1 a 100 nanômetros, né? Bom, porque é importante, né? Importante porque quando a gente está falando ali de superfície, né, de contato, do número de camadas, a gente tem uma porcentagem de átomos na superfície. Isso que é importante quando a gente está falando, grafeno é uma camada, por exemplo, óxido de grafeno reduzido, 3 camadas, óxido de grafeno, 7 camadas, né? Então, a gente está falando ali da porcentagem de átomos na superfície, né? Isso é importante. Então, se a gente lembrar, né, que a gente tem aqui no número de coordenação, né? A gente faz a relação entre área da superfície e volume, né? Por isso que os nanomateriais 2D, por exemplo, eles têm uma área superficial muito grande. Por isso que o grafeno, né, tem uma área superficial muito grande. Bom, e se a gente falar nessa dimensionalidade dessas nanoestruturas, né, e a gente pegar, por exemplo, só as estruturas isótopas do carbono, 0D, 1D, 2D, 3D, né? O que seria isso, né? Então, se a gente pegar a 0D, né? Muitos desses materiais, por exemplo, o fluoreno, né? Nanopartícula de prata, de ouro, por exemplo, né? Eles são muito aplicados em catálise, né? Se a gente pensar lá nos materiais 1D, né? Com uma dimensão, né? A gente já está falando lá dos nanotubos de carbono, né? Materiais 2D, são esses materiais que têm uma área superficial muito grande, então, por exemplo, lá o grafeno, né? Bom, a gente discutiu, falou diversos materiais diferentes a partir do grafeno, né? Então, como que a gente obtém, né? Então, a gente vai discutir como a gente obtém o óxido de grafeno e o óxido de grafeno reduzido, né? Então, por exemplo, a gente sai lá do grafite, né? A gente faz uma reação de óxido-redução, uma oxidação, né? Não óxido-redução. A gente faz uma oxidação primeiro, a gente vai ter um óxido de grafite, a gente vai fazer uma esfoliação, e aí a gente tem o óxido de grafeno, depois a gente faz uma redução e a gente tem o óxido de grafeno reduzido. Como? Então a gente vai, para fazer o óxido de grafeno, a gente vai utilizar o método de Rames modificado, né? E aí, né, a gente tem os nossos reagentes, né, que a gente utiliza, deixa lá por 12 horas, né? E sobre a agitação, né, esquentando, né? Depois de 12 horas, né, a gente usa outro reagente, e aí tem a mudança de cor, né? E é um indicador que todo o processo, né, está ocorrendo, né? Bom, depois a parte de lavagem com água, HCl, né? E
Depois tudo essa lavagem é feita em centrifugação, né? Você centrifuga, tira, coloca de novo, centrifuga novamente. Bom, depois desse processo todo, né? A gente deixa lá o nosso óxido de grafeno, né? Ele lá secando, né? E deixa por alguns dias. Bom, quando você faz aquela reação, né, de oxidação, né, com ácidos fortes, o que você está fazendo? Você está incorporando, né, entre os hexágonos, né, entre as ligações carbono-carbono, os oxigênios. E a gente tem esse modelo aí de Werf-Klinowski, né, que é o modelo lá do óxido de grafeno, da estrutura. E mais do que o que a gente está incorporando? A gente está incorporando várias funções orgânicas, né? Os ácidos, os éteres, enfim, está incorporando todas essas funções orgânicas ali entre os carbonos, né? Depois que a gente tem o óxido de grafeno, tem possibilidade de 3 métodos para fazer a redução. Seria por feixe de elétrons, o método químico, que é o mais utilizado, e o método térmico, que é o que a gente vai apresentar aqui para vocês. Térmica, a gente incorpora outros defeitos nessa rede, que a gente chama de Stonewalkers, monovagância e divagância, né? A gente pode observar nessas figuras. Bom, então, o que a gente fez até agora? Então, a gente saiu do grafite, fez uma oxidação lá, então, ácidos fortes, incorporou grupos com oxigênio, óxido de grafite, fez uma esfoliação para colaborar para separar as camadas, né? Então a gente tem lá o óxido de grafeno. Depois, a gente fez um tratamento térmico e chegou no óxido de grafeno reduzido. Bom, aqui é nosso sistema, né? O nosso forno, que tem um controlador de velocidade e um controlador de gás inerte ali que a gente utilizou nitrogênio. Bom, tem vários parâmetros, mas os parâmetros mais importantes para a gente, que tem gás inerte, o nitrogênio. Então, o que a gente fez aqui nesse trabalho? A gente variou a rampa de aquecimento, as temperaturas e o tempo de tratamento, como a gente pode observar aqui no gráfico, né? Então, a gente tem 3 processos totalmente diferentes. Bom, então a gente vai discutir um pouquinho dos resultados, né? Então, se a gente observar essa a rampa vermelha, né? A gente tem uma primeira rampa de 10 graus por minuto, né? A outra rampa azulzinha de 5 graus por minuto e a terceira rampa de 2 graus por minuto. Quando a gente tem uma rampa de 10 graus por minuto, que é a rampa vermelha, o que acontece? Acontece que no final do tratamento, a gente tem essas microgotículas aí, né? Vou falar que ocorreu microexplosões. Quando você vai fazer uma redução térmica, tem que tomar muito cuidado, porque é uma reação muito isotérmica, né? Então, a gente consegue, além de ter na literatura com outros pares falando sobre isso, a gente comprovou, a gente reafirmou, né, no nosso experimento no laboratório. Bom, com outra rampa de aquecimento, que é a rampa azulzinha, de 5 graus por minuto, só que agora a gente também aumentou uma rampa a mais, né, uma temperatura a mais, o que acontece? A gente consegue modificar o volume do material. Então, se a gente olhar essa foto do lado direito, né, a gente tem a mesma massa dos materiais, mas o que a gente fez? A gente só variou a rampa de aquecimento. Então, se a gente olhar o porta-amostra, né, esses dois porta-amostras que tem aqui, um que está mais marronzinho, a foto mais marronzinha e a outra foto mais transparente, é a mesma massa, só que a gente tem um volume maior, só variando a rampa de aquecimento. Nessa caracterização, lá para o BT, né, a gente consegue observar aqui no gráfico, tanto no gráfico como na tabela, né, que houve uma expansão muito grande. Então, a gente saiu de uma área superficial ali de
de 23 metros quadrados por grama do óxido de grafeno, a gente chama de GO, para uma área superficial de 612, né, do SGO. Né? Então, é uma diferença muito grande só para quando você está mexendo em um parâmetro, né, que é a rampa de aquecimento. Bom, se a gente olhar, né, a gente consegue observar, né, as diferentes transições, né? Então, se a gente observar ali a 100 graus, né, a curva preta de O e as outras curvas coloridas de RGO, a diferença, né, da saída de água, né, a redução da saída de água, e depois ali a partir de 200, 250 graus ali também, que é a saída, né, dos grupos OH, né, que foram incorporados durante a síntese. Bom, na foto da direita, né, a gente pode olhar lá a análise de FTR, né, que a gente consegue ver os picos característicos ali do OH, né, das amostras. Bom, quando a gente faz uma análise de RX, né, do lado esquerdo, né, de fotograma, a gente vê ali do GO, que é a linha vermelha, um pico característico ali aproximadamente 10 graus. 2 graus não, 2 θ igual a 10, né? E esse pico 2 θ, de 2 θ, é deslocado ali a partir de 5, né? 2 θ igual a 25, para todas as amostras de RGO, independente do processamento, né? Rampa de aquecimento, temperatura e tempo de tratamento. E aí uma coisa importante, né? A gente conseguiu, com o tratamento térmico, fazer essa redução do D, né? Então, a gente sai lá de 0,79 do GO para as amostras de RGO para 0,37. Esse dado é um dado importante, porque também, a partir da lei de Bragg, né, e a equação de Schrödinger, a gente também consegue calcular o número de camadas, né? Aquela discussão que a gente começou lá no começo, né? Que é importante saber quantas camadas tem o seu material. Então, a gente saiu do GO de 7 camadas para um RGO de 2 a 3 camadas, né? Então, esse é um dado extremamente importante aqui desse nosso trabalho, né? Então, a partir do tratamento térmico, da redução térmica, a gente consegue variar a área superficial e a quantidade de números de camadas, né? A partir só do tratamento térmico. Bom, se a gente fazer olhar a análise do espectro de Raman, né, a gente tem as bandas características, né? Mas quando a gente faz uma reação entre D e G, a gente vê que teve um aumento de 1,36 para 1,87. O que isso está propondo para a gente? Que a gente está aumentando as ligações entre carbonos. Então, com o tratamento térmico também, a gente está conseguindo fazer que aumente essa ligação carbono-carbono. Bom, isso também a gente conseguiu reafirmar isso a partir da análise de XPS. Mostrou para a gente que a gente saiu lá de 15% né, do GO da ligação SP2 e a gente chegou até 48% de ligação SP2. Então, a partir do tratamento da redução térmica, a gente controla a área superficial, sai de 23 metros quadrados por grama, passa até 612. A gente aumenta a quantidade de carbonos SP2 e a gente também diminui a quantidade de camadas, né, do RGO. Bom, aqui a gente tem uma análise de MEV, né, do GO, para a gente conseguir olhar um pouco, né, como que é essa estrutura, né, um pouquinho.
comparar, né, essa micrografia do GO um pouco mais organizada, né, para essa micrografia do RGO, né, já vê que já é muito mais difícil fazer essa foto, né, por causa da condução, né, eletrônica. E aí a gente já consegue ver que também é mais organizado, parece mais organizado, né, mas mantém a mesma morfologia, assim, se a gente pudesse falar. Bom, e aqui a nossa aplicação, né, que é o nosso exemplo, né, falando bem resumidamente, tem um RGO ali de 2 a 3 camadas, que a gente fez no nosso laboratório. Para fazer a moagem, né, moagem de alta velocidade. Então, terra rara, né, essa liga, né, com terra rara, mais o RGO no moinho, variamos a velocidade, tempo, né, e fomos caracterizar. Porque se a gente lembrar, quando a gente faz uma moagem de terra rara, ela não pode ser exposta ao ar, ela entra em ignição. Em outras palavras, ela pega fogo, né? Ela reage com oxigênio, tem uma reação isotérmica muito forte. Então, a partir dessa incorporação com o RGO, que a gente observar lá nessa micrografia de microscopia eletrônica de transmissão, a gente tem essa região mais escura, que é a região da liga, né, com terra rara, por causa do peso molecular, e tem as diferenças, né, de coloração. A gente pode ver que é um pouquinho mais claro, que é o RGO, né. Então, nessa imagem, né, a gente consegue observar essas 3 camadas, né, que a gente calculou lá no raio-x, né. Mais do que isso, o que essa foto nos mostra, né? Que a terra rara com a RGO durante a moagem eu consigo expor ela ao ar, né? E a partir disso eu consigo fazer, por exemplo, utilizar o equipamento Fischer e calcular o tamanho de partícula. Por que isso é importante? Porque a partir dessa tamanho de partícula inicial, né, você consegue depois interferir com alguma aplicação, né? Por exemplo, se você for usar fazer uma sintetização posteriormente esse material, você consegue correlacionar esse tamanho de partícula com a partícula final para você poder inferir nas propriedades do material. Né? Para ficar um pouquinho mais fácil de a gente entender, né, se a gente olhar nosso videozinho do lado esquerdo, né, os 2 videozinhos, é o que a literatura fala, né? Então, fiz a moagem com terra rara, se eu expor ao ar, ela vai pegar fogo. Então, por isso que foi desenvolvido equipamentos, né, uma Globox, por exemplo, para fazer toda essa parte de processamento, né, com atmosfera controlada. E nos videozinhos do lado direito é o nosso pó, né, de terra rara agora, que ele não vai precisar mais dessa atmosfera controlada. Né? Então, a gente consegue observar também aí no videozinho que ele também age como um material que evita a soldagem, né, do material. Então, esse é o exemplo prático que a gente está trazendo para vocês. Bom, as mais recentes contribuições do nosso grupo, né, a gente realizou um depósito de patentes sobre esse processo, né, de moagem. Ano passado, em 2019, esse ano a gente acabou de publicar agora, né, esse artigo do óxido de grafeno
reduzido de 2 a 3 camadas. O agradecimento para a organização do evento, pelo convite. Agradecer especialmente que tem algumas agências, instituições, né? A Nano e a UFABC, que eu faço parte, a USP também, a gente faz parte, né? Tem projetos colaborativos, agência de fomento, né? CAPES, CNPq e FAPESP, grafite, fiz a doação do grafite para fazer a síntese do óxido de grafeno, né? Bom, aqui estão os meus contatos, se alguém precisar, quiser conversar, bater um papo sobre o projeto, sobre possibilidades, né? E ficamos por aqui. É isso e muito obrigado.